Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Esta é a minissérie 5 Cs para um leve educar. Vamos juntas descobrir um caminho onde educar não é sobre controle constante, mas sobre corações sendo formados com graça e verdade. Educar os filhos é sim uma tarefa cheia de desafios, mas não precisa ser pesada. Afinal, o jugo de Cristo é leve e é com ele que devemos aprender. Vem comigo aprender que ser uma mãe pela graça é também viver um leve educar. Olá, querida Mãe pela Graça, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Mães pela Graça. Que alegria estar com vocês aqui no terceiro episódio da série 5 Cs para um leve educar. E nesse terceiro episódio da minissérie, nós vamos falar sobre compaixão. A gente já falou aqui sobre conexão, curiosidade e agora compaixão. De certa forma, esses temas vão se entrelaçando e uma coisa vai juntando com a outra para a gente formar uma forma mais equilibrada de educar os nossos filhos, que reflita de fato a graça de Jesus e que também ajude-os a crescer em maturidade. E aqui, gente, quando a gente fala de educação de filhos, uma das coisas que a gente sempre pensa é no comportamento, não é verdade? A gente tem falado sobre isso desde a série passada, nessa série. Então, a gente está pensando no comportamento, muitas coisas que acontecem externamente, né? Como corrigir, como disciplinar, como lidar com a desobediência dos nossos filhos. Mas hoje eu queria trazer para vocês um olhar mais profundo, olhando para o nosso coração de mãe. Qual que é a nossa motivação para ensinar os filhos, para discipular os filhos e até para corrigir os filhos quando for necessário? E para responder isso, a gente precisa falar de compaixão. Porque a compaixão deveria ser a nossa maior motivação. Uma compaixão profunda por quem eles são, né? São crianças imaturas, limitadas em formação, que estão tentando aprender a viver neste mundo quebrado, herdeiras da natureza pecaminosa e que precisam de um adulto que os guie, que os ame, que os apresente o evangelho. E aí, quando nós somos guiadas pela compaixão, com certeza nós temos mais possibilidade de representar o amor de Jesus na vida deles. E isso transforma completamente a nossa abordagem. A gente fala sempre sobre ser intencional no ensino dos nossos filhos, né? E quando essa intencionalidade flui da compaixão, a maternidade deixa de ser uma luta constante para controlar os comportamentos. E aí sim, ela pode passar a ser um discipulado de corações necessitados de direção. Quando eu olho para os meus filhos como pessoas necessitadas de direção e movida por compaixão, eu os discipulo. Muda muito de figura quando a gente coloca a compaixão como centro das nossas motivações. A questão central desse tema é, então, a sondagem do nosso coração. É nos fazermos uma pergunta muito sincera e responder diante de Deus com o coração aberto. O que está motivando a forma como eu educo? Até o que está motivando a minha busca por entender como educar meus filhos? Qual a motivação por trás das minhas escolhas diárias, desde as menores até as maiores? Uma motivação muito comum que nós encontramos e da qual eu também já fui culpada é o medo. A gente pode se encontrar movida pelo medo. Medo de perder o controle, medo de que os nossos filhos deem errado, entre aspas, lá na frente, né? As aspas aqui, porque isso é muito subjetivo. Medo do julgamento dos outros, medo de passar vergonha,
medo de ter um filho difícil. E aí a gente acaba fazendo muitas escolhas baseadas nesse medo. Algumas de nós têm uma tendência maior para isso. Outras também podem ser movidas pelo orgulho, querendo provar que está fazendo tudo certo, querendo provar que dá conta, querendo refletir uma imagem ideal no comportamento dos filhos, né? Sempre tratando eles como reflexos da sua performance como mãe. Outras vezes a gente pode estar educando a partir de uma motivação que na verdade é uma desmotivação, poderíamos dizer assim, que é quando a gente educa a partir da preguiça, do nosso conforto, escolhendo sempre aquele caminho mais rápido, mais fácil, aquele que dá menos trabalho. Essas 3 motivações que nos levam a caminhos desequilibrados, né? Eu falei aqui do medo, do orgulho, da preguiça, são motivações comuns do nosso coração pecaminoso, do nosso coração humano. E primeiro a gente precisa fazer essa sondagem quando a gente está escolhendo certas rotas como mães. Qual que é a motivação do meu coração para educar o meu filho, para corrigi-lo nesse momento, para tratar essa situação da forma X? E quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê que ele nos chama para um outro caminho, que é o caminho da compaixão. E antes da gente se aprofundar aqui, é importante que a gente entenda que a compaixão, queridas, ela não é pena. Não é aquela dosinha, sabe? Ai, que dosinha do meu filho, coitadinho. Se a gente for por essa motivação, ela na verdade está mais ligada ao medo, provavelmente, ela acaba virando permissividade, né? Que é ter dó do filho, não suportar ver nenhum desconforto na criança. Isso não é compaixão. A compaixão é um coração profundamente movido pelo bem do outro. É desejar o bem do outro e ser movido a agir em prol disso. É olhar para o nosso filho e pensar, eu quero conduzir você porque eu amo você. E as minhas escolhas como mãe precisam refletir aquilo que eu verdadeiramente creio ser o melhor para você. Isso é tão importante. E quando a gente olha para o nosso exemplo maior que é Jesus, a gente vê compaixão o tempo inteiro. Você sabia que essa é uma das características mais presentes no caráter de Cristo nos relatos bíblicos? A compaixão. Os evangelhos repetem que ele foi movido por profunda compaixão. Eu amo essa expressão. Ela mostra que Jesus não se relacionava com as pessoas de forma funcional, utilitária. O coração dele era movido por compaixão. Ele via as pessoas cansadas e ele sentia compaixão, porque ele sabia a resposta para o cansaço delas. Ele via pessoas confusas e ele as ensinava, porque ele sabia como tirá-las daquela confusão. Ele via pessoas perdidas e ele se aproximava, apresentava para elas o caminho para o reino de Deus. Ele conhecia esse caminho, ele era o caminho. Então ele se aproximava porque ele tinha compaixão do perdido. A compaixão de Cristo gerava ensino. Ele queria ensinar porque ele tinha compaixão. Ele olhava para a ignorância das pessoas e ele não queria deixá-las naquele lugar. A compaixão de Jesus gerava discipulado, ele queria caminhar com elas, queria trazê-las para perto. A compaixão de Jesus gerava direção. Ele olhava para as pessoas e queria mostrar o caminho certo, queria ensiná-las que ele era o caminho. Ele não ensinava para controlar as pessoas, ele ensinava porque ele amava as pessoas, ele se importava com as pessoas. Ele sendo Deus, ele sabia o que era bom para elas. E nesse caminho, ele as conduzia por íntima compaixão. Queridas, eu creio que a gente precisa recuperar isso na vivência da maternidade. A compaixão como motivação para as nossas escolhas como mães. O discipulado, né, dos nossos filhos, a gente sempre fala disso aqui, tantas pessoas falam e é tão verdade que educar é discipular,
né? Quando a gente fala de disciplina, eu já ensinei isso tanto para vocês, né? Disciplinar é discipular, é educar, conduzir no caminho certo, né? E esse discipulado, ele geralmente não acontece naquelas grandes conversas espirituais, né? Ele acontece ali no dia a dia, na repetição diária. Quantas coisas a gente vai ter que falar? Milhões de vezes. Tantas orientações, né? Ao longo do dia, ao longo do caminho. E isso exige compaixão. Porque as crianças, elas vão repetir muitas vezes o mesmo erro. As crianças vão esquecer orientações. Elas precisam ouvir a mesma coisa muitas vezes. E se a gente não for movida por compaixão, sabe como a gente vai tratar esse fato sobre as crianças? A gente vai começar a tratar isso como inconveniência. A gente não vai olhar para as crianças com compaixão e ver elas precisam, que eu repito, elas precisam de direção. A gente vai começar a tratar isso como inconveniência. Quantas vezes eu já caí nesse erro? As mães movidas por compaixão, elas conseguem lembrar, olha, o meu filho está aprendendo. Ele precisa de orientação. E eu posso dar essa orientação a ele. E movida pela compaixão, ao ver a necessidade do filho, essa mãe se achega e faz o que precisa ser feito. A compaixão, ela muda completamente o tom da nossa maternidade. A gente continua ensinando, continua direcionando, continua colocando os limites, continua corrigindo quando necessário, mas o coração por trás é totalmente diferente do que uma mãe sem compaixão, movida pelo medo, pelo orgulho, pela preguiça. A compaixão nos ajuda a lembrar desse cultivo diário, de que a gente precisa caminhar junto com os nossos filhos, de que eles precisam de orientação e direção constantemente e que nós sim fomos capacitadas por Deus para oferecer isso para eles. Ah, mas eu não sei o que fazer. Eu não sou Jesus, eu não tenho todas as respostas. É verdade. Nem sempre a gente sabe o que fazer. Nem sempre a gente tem a resposta. Mas a gente tem um bom conselheiro, que é o Espírito Santo, com o qual a gente tem que caminhar. E aí que vem esse relacionamento da Mãe pela Graça, né? De estarmos constantemente dependentes do Senhor. Antes de continuar o assunto de hoje, eu tenho um recado rápido para te dar. O podcast Mães pela Graça só é possível graças a mulheres que acreditam nesse ministério. Se o MPG já te abençoou de alguma forma, considere se tornar uma mantenedora dessa obra. A sua contribuição pode ser única ou recorrente. Eu vou deixar o link para você contribuir aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada por fazer parte dessa obra e contribuir para que o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. Aqui tem algo muito importante que precisa ser dito. Que a compaixão, movida pela compaixão, nós vamos sim pregar a verdade para os nossos filhos. Ela não é a ausência da verdade. Jesus, ele era profundamente compassivo, mas ele nunca relativizou o pecado. O que muda não é a existência da verdade. A verdade continua existindo e nós vamos ensiná-la para os nossos filhos. Mas é a forma como nós comunicamos. É a motivação para comunicá-la. A verdade, quando ela vem sem compaixão, ela endurece. A gente precisa dizer uma verdade para os nossos filhos, né? Olha, esse teu comportamento vai te deixar sem amigos, né? Nossa, que verdade dura! Mas é verdade, né? Certos comportamentos afastam as pessoas. Agora, quando a gente vem com compaixão, dizer essa mesma verdade, olhando com amor para o nosso filho, ajudando ele a entender quais são os bons comportamentos que ele precisa ter, para ter amigos, né? Tô dando um exemplo aqui, mas você pode pensar em inúmeros exemplos dentro da sua realidade. A verdade, sem compaixão, ela endurece o coração. Então a gente não pode caminhar dizendo tudo que a gente sabe que tem que dizer sem compaixão. Isso vai endurecendo o coração dos nossos filhos. Mas agora, a compaixão sem verdade, só a compaixão desprovida de verdade, ela também vai enfraquecer os nossos filhos. As duas coisas precisam andar juntas, que é o que o Evangelho nos apresenta, a graça e a verdade. Compaixão com conversas necessárias, correção, discipulado constante dos nossos filhos. Existem momentos de correção. Semana que vem a gente vai falar sobre correção como um dos Cs
para um leve educar, mas a correção precisa nascer de um coração compassivo que deseja formar os nossos filhos e não controlá-los. E daí a pergunta, olha só que interessante, a pergunta deixa de ser: como eu faço para o meu filho parar isso? E passa a ser: como que eu posso ajudar o meu filho a crescer? Quando a gente parte da pergunta: como eu faço para ele parar tal coisa? A gente já está tratando ele como inconveniência. Agora, como eu ajudo o meu filho a crescer? Onde que eu preciso ajudá-lo a chegar e como que eu vou ajudá-lo a chegar lá? Muda completamente, isso começa no nosso coração de mãe. Tem algo muito bonito sobre a forma como Jesus enxergava as pessoas. Ele não reduzia as pessoas aos seus piores momentos, né? Eu gosto muito de lembrar da história do Pedro quando ele negou a Jesus. Né? Ele negou Jesus 3 vezes, sentiu muita culpa, muito remorso. E aí, depois da ressurreição, Jesus o encontrou e deu a ele a chance de dizer 3 vezes que o amava. Né? Deu a Pedro a chance de dizer que amava Jesus 3 vezes. Tão significativo isso. Né? E Jesus ainda deu a ele missão, restituiu, né, o relacionamento, reconectou, redimiu Pedro e o convidou, né, para caminhar ali, fundando a igreja. Olha que especial, ele não reduziu Pedro ao seu erro, mas sim o ajudou a crescer. Olhou para onde ele queria que Pedro fosse e o discipulou nesse sentido: apacenta minhas ovelhas, Pedro, cuida da minha igreja. Isso foi tão lindo. E isso é algo que nós devemos refletir, não reduzir os nossos filhos aos erros deles. Continuar ensinando, continuar discipulando, continuar nos aproximando. Não desistir. Não nos cansemos de fazer o bem, minhas irmãs, como está lá em Gálatas 6:9, que diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Mães, movidas pela compaixão, não se cansam de fazer o bem e sabem que um dia chegará a colheita. Precisamos enxergar além desse momento de hoje, porque a gente não está criando para hoje. A gente está criando os nossos filhos lá para frente. Isso vai exigir muito plantio. Além da birra que você enfrentou hoje, além da desobediência de hoje, além da imaturidade de hoje, além daquele comportamento que te preocupa hoje. E lembrar, essa aqui é uma criança em formação. Esse momento de hoje é importante, precisa da minha direção, mas a minha criança não é isso. E eu tô criando lá para frente. Eu preciso olhar lá na frente, pensar, de onde que eu quero chegar? E aí conduzir o meu filho nesse caminho. Mas a gente precisa ser honesta aqui também, né? Não é fácil. Não é fácil. Você tá me ouvindo pensando assim: nossa, mas então, né? Se fosse tão fácil fazer tudo isso, perfeito seria. Mas a gente consegue viver sempre assim? Claro que é uma verdade que brota do coração, não brota do nosso comportamento também. Mas a gente precisa lembrar que a gente tem um lugar para ir, com a nossa sobrecarga, com o nosso cansaço. Nós, quando estamos muito cansadas, nós ficamos mais endurecidas. É verdade. Ficamos talvez movidas pelo conforto, preguiça do momento. Quando a gente está muito sobrecarregada, a gente fica mais irritada, muito impaciente, menos disponível. É verdade. E por isso que educar com compaixão começa na nossa comunhão com Deus. A gente não consegue oferecer a graça consistentemente quando a gente não está sendo sustentada por ela. Então, para que eu consiga derramar graça sobre a vida dos meus filhos, eu preciso ser sustentada por ela. Eu preciso buscar isso todos os dias, me encher do Espírito Santo. A maternidade, ela traz essa oportunidade, né, de constantemente chegarmos ao fim de nós mesmas. Constantemente estamos ali: nossa, não aguento mais. Eu estou no fim, estou por um fio.
E saibam, queridas, que isso não é um acidente da maternidade ser assim. Ela é um convite à profunda dependência do Senhor. Isso é um presente, porque nós podemos depender do Senhor e nós temos para quem correr com a nossa sobrecarga, com a impaciência, com o cansaço. Isso é ser mãe pela graça. É viver na dependência do Senhor, e a gente não correria para o Senhor se a gente não chegasse ao fim de nós mesmas. Essa que é a verdade. E a gente precisa correr para o Senhor todos os dias. Todos os dias nós ficamos cansadas. É fato. Então, corra para o Senhor. Receba a compaixão dele, receba a graça dele, para então você poder fluir dessa graça para os seus filhos. E eu quero que você, nessa semana, deixe o Espírito Santo sondar o teu coração e faz essa reflexão no teu tempo. O que tem motivado as minhas escolhas como mãe? O que está movendo o meu coração nessa fase que eu estou vivendo da maternidade? Ou até você pode fazer esse exercício em algum momento que você está ali lidando com a sua criança. O que está movendo o meu coração aqui nessa interação com meu filho? Eu estou movida pelo medo, pelo orgulho, pela preguiça, ou eu estou sendo movida por compaixão? Faz esse exercício, essa reflexão no seu coração, né? Deixa o Senhor sondar. E se você perceber que você tem caminhado aí de forma desprovida de compaixão na maioria das vezes, se arrependa, peça perdão e caminhe na liberdade que você recebeu de Jesus. O Senhor tem perdão para derramar sobre as nossas vidas diariamente. E é assim que a gente caminha. Eu vou falar de novo, você já sabe. Essa é o quê? A respiração do crente. A gente se arrepende, pede perdão e recebe perdão. E aí continua. Cheias de perdão, cheias de graça, cheias de compaixão para derramar sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias. Esse é o evangelho que vai sendo pregado dentro de casa. Eu espero que esse ser, para um leve educar, possa te trazer as reflexões necessárias para esses próximos dias, possa te ajudar a caminhar na liberdade que Cristo te dá como mãe. E eu sei que nessa série a gente está falando de elementos necessários para que a educação dos seus filhos seja mais equilibrada e centrada no Evangelho. E não é um lugar para respostas prontas para como você lida com todas as situações, porque na verdade, queridas, se eu estiver, número 1, conectada com a minha criança, cuidando para que essa conexão não se quebre, eu vou então poder demonstrar essa curiosidade para entender quem o meu filho é. Número 2, curiosidade. E aí eu vou, por causa dessa curiosidade, que eu já estou entendendo o que o meu filho quer, o que o meu filho precisa, quem ele é, eu sou movida por compaixão para ajudá-lo. Para então, na semana que vem, a gente vai conversar sobre correção. Não dá para eu chegar primeiro na correção, se eu não tiver passado por conexão, curiosidade, compaixão. Semana que vem a gente vai chegar na correção. E aí sim a gente vai poder falar também de alguns exemplos práticos. Sempre lembrando, queridas, que a tua conexão com o Espírito Santo é a mais importante que você precisa cultivar. Eu desejo que o Senhor abençoe muito a sua semana, que ela seja cheia de compaixão vinda do alto sobre a sua vida e fluindo através de você, dentro da sua casa. Lembre-se, querida, quando você deixa aqui as estrelinhas no podcast, um comentário aqui no podcast, quando você compartilha com as suas amigas, você ajuda a mensagem do Evangelho a chegar a mais lares e também ajuda o podcast a crescer. Eu conto com você. Que o Senhor te abençoe e até semana que vem. Obrigada por estar comigo nessa semana. Se quiser se conectar comigo nas redes sociais, me siga no @JayceeEbert. Por lá estou sempre compartilhando as novidades da minha jornada, como a abertura do Clube Mães na Mesma Página, publicações e muito mais. Será uma alegria me conectar com você. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.